Bom dia, pessoal! Bora fazer algumas reflexões. Vamos conversar um pouquinho sobre a informação divulgada ontem. Até fiz 2 postagens sobre a redução na comercialização de máquinas agrícolas e como isso está influenciando, principalmente a nossa região, que tem grandes empresas em Horizontina, em Santa Rosa, né? Cândido Godói também tem, enfim, que produzem esses equipamentos e está refletindo em redução de demanda, menos produção, funcionários parados e até demissões. A gente vê o pessoal comentando muitas coisas, mas eu quero trazer uma análise do meu ponto de vista de quais foram os fatores, a soma de fatores que fez com que tenha tido essa redução na venda de equipamentos. Pode ser claro para uns, mas pode não ser tão claro para outros. Primeiro ponto, com a pandemia, nós tivemos um aumento muito grande da matéria-prima para a produção dos equipamentos. Aço, ferro, componentes eletrônicos, tecnologia, né? Isso encareceu muito a produção, esse preço foi repassado para o produtor na hora da venda e subiu o preço. Nessa mesma época também subiu o preço dos produtos agrícolas. Soja, milho, trigo, né? Tudo ficou lá em cima. Porém depois baixou. Como nós vimos na última safra, não nessa, mas já na anterior, a soja praticamente caiu pela metade do valor. Ou seja, o produtor precisa do dobro de produto para comprar o mesmo equipamento. Então nós temos já 2 fatores aí. Outro fator, nós tivemos de anos para trás alguns bons anos da produção agrícola, com boas safras. Isso estimulou as empresas, as indústrias também a aumentar a sua capacidade de produção, contratar mais funcionários, né? Aumentar as linhas de produção, porque tinha mais procura. Estava um momento muito bom para o produtor, ele estava produzindo bem, estava com o produto, vendendo bem o seu produto e aí ele conseguia trocar os equipamentos. Só que nos últimos anos nós tivemos o inverso, nós tivemos vários anos seguidos com frustração de safra, não a todo nível Brasil, mas por regiões. Por exemplo, na última safra nós tivemos excesso de chuva aqui no sul, tivemos estiagem na região central do país. Na safra anterior nós tivemos falta de chuva aqui no Rio Grande do Sul, na região sul, seca terrível. Então essas seguidas frustrações de safra, elas fazem com que o produto do produtor já vale menos, né? É uma soma de coisas. Maquinário num preço alto, o produto do produtor vale menos, o produtor colhe muito menos, ele perde o seu poder de compra, né? Ele tem que segurar o máximo dos investimentos. E aí são sucessivas coisas que acontecem. Aí nós temos também a parte que eu fiz a publicação, da questão de tecnologia embarcada, tamanho de máquina, né? A gente vai nas feiras, eu nem olho muito para maquinário porque não é a minha praia, né? Não é o meu... Não tem muito interesse pela questão de maquinário. Mas a gente passa nos estandes e vê que as colheitadeiras estão cada vez maiores, os tratores cada vez maiores. Principalmente quando a gente fala de colheitadeira, né? São coisas gigantes. E com isso o preço sobe, cada vez mais tecnologia embarcada. A gente vê alguns influencers aí que trabalham com colheitadeira, ela mostra tudo, quanto colhe por talhão, por hectare, não sei o que, né? Tudo que é tipo de informação está ali. Cada tecnologia tem o seu preço, então com isso aumenta o preço. E aí eu até fiz uma sugestão, e essa sugestão eu ouvi há um tempo atrás de algum produtor, que eu não me recordo mais quem é, que falou isso. Por que as empresas não voltam a fazer uma máquina simples? Aí surge aqueles modelos lá, ideal, não sei o que, eu não entendo dessa parte muito, né, de marca, enfim, mas... Por que as empresas não voltam a fazer uma máquina, uma colheitadeira simples, com o básico de tecnologia embarcada, com um tamanho menor para reduzir o custo para o produtor? Aí alguém disse, mas aí a empresa não vai ter lucro. Vai, tudo que é tipo de produto tem lucro, né? Aí tem alguma máquina que no último ano veio, até teste aí na região de Derubadas. Eu até conversei com o pessoal que representa essa marca numa feira, uma máquina importada, uma colheitadeira pequena, acho que é Ianmar, a marca, uma coisa assim, para atender o pequeno produtor. Se eu não me engano, ela está na faixa de uns 700 mil.
Também é um investimento alto, mas não é tão alto quanto uma colheitadeira grande, né? Então, eu acho que as empresas deveriam ver essa questão e voltar a fazer uma máquina modelo antigo, menor, mais simples, mais barata, assim como nós temos os carros, né? Nós temos o carro simplão e nós temos o carro todo poderoso. Então, tem mercado para os dois, né? Isso faz com que o acesso a esse tipo de maquinário seja um pouco mais fácil. E aí tem a questão política, né, gente? Questão política. Não é só a questão do clima, não é só a questão política, isso é uma soma de vários fatores. E a questão política, nós temos hoje, infelizmente, um governo que não apoia o agro no sentido total, desde o cara de 100 mil hectares até o cara de 20 hectares ou menos, né? A exemplo disso, quem vai dizer que não é verdade, olha a questão do arroz, que ao invés, o governo querendo importar arroz, ao invés dele pegar esse dinheiro e subsidiar a produção de arroz no país, dando algum estímulo para o produtor a aumentar a sua área produtiva. Se ele diz que está faltando arroz, ajuda a aumentar a área produtiva, né? Dá um estímulo para o produtor, ajuda num financiamento a juros zero, ou sei lá, inventa alguma coisa que possa estimular o produtor a plantar arroz e não desestimular ainda mais a produção, né? Como a gente viu vários produtores aí nas redes sociais dizendo que eles não sabem se vão plantar na próxima safra. Então, tem a questão governamental também. E aí entra a instabilidade, o produtor não sabe se vai plantar, não vai plantar, como que vai ser o preço. Então tudo isso interfere, né? Tudo isso interfere, então a soma de fatores. Como resolver? A coisa não é tão simples, né? Então, essa soma de fatores, ela acontece. Então, primeiro ponto, as empresas elas vão ter que se reajustar, né? Certamente. E aí, eu analisando o que se passa nessas negociações aí dos funcionários e tal, se eu fosse funcionário de uma empresa dessas, eu preferia ter uma redução de salário com uma redução de trabalho, continuando recebendo um salário menor do que ser demitido. Eu, pelo menos, acho assim, né? Mas aí entra a negociação do sindicato por trás, tudo, né? Não quero nem me meter nisso aí. Mas são vários fatores, então. E a gente gosta sempre de analisar essas questões, né? Porque às vezes o pessoal dá a culpa só para uma coisa, dá a culpa só para outra coisa, mas tem que sempre parar para analisar o todo, né? O tudo que tem relação com isso. Então não é uma coisa só, são vários fatores. E para se tentar amenizar, a gente tem que entender esses fatores e tentar trabalhar cada um deles, tentar, né, ajustar cada um deles, tá bom? Se eu esqueci alguma coisa que você acha que também influencia, deixa aqui embaixo nos comentários. Vamos continuar essa discussão aqui nos comentários, porque às vezes alguém tem uma ideia que o outro não teve, viu uma coisa que o outro não teve, que não viu, e tudo isso soma para a gente conseguir discutir isso da melhor forma possível.